Hoje, na primeira leitura, a gente observa uma tensão em Salomão. Salomão era filho de Davi. Quando Salomão ainda era um adolescente, era muito jovem ainda, ficou com a responsabilidade de suceder seu pai, de suceder Davi. Suceder alguém bem-sucedido não é uma tarefa fácil. As comparações são inevitáveis e você fica, de certa forma, na sombra do outro, né? Salomão tinha preocupação em virtude de ser ele ainda muito jovem, muito inexperiente, e do vulto da presença do pai, né, de Davi. Lembrando que antes de Davi reinou Saul, né? Saul foi o primeiro rei de Israel que sonhava em ser uma monarquia única, mas era uma espécie de confederação de 12 tribos, cada um tinha governo autônomo, administração autônoma, e com Saul se tentou pela primeira vez fazer dessas 12 tribos uma única nação. E Saul não foi muito bem sucedido, no sentido de gozar do reconhecimento da autoridade da parte das 12 tribos. Quando veio Davi, isso ocorreu. Davi era um rei respeitado e reconhecido por todos como tal. Davi fez de Israel uma grande nação, politicamente, belicamente, economicamente, de modo que Israel anexou muitos territórios e se tornou, com Davi, ali em torno do ano 1000 a.C., a grande potência daquela região. E o povo de Deus conheceu prosperidade, muita prosperidade. Além disso, Davi ainda tinha sobre si uma outra questão, que o povo via em Davi não só essa coisa sociopolítica, econômica de liderança, mas o povo entendia que Davi é o rei Messias, o rei que nos governa segundo o coração de Deus. Então havia também em torno de Davi o reconhecimento da autoridade espiritual de Davi. Podem imaginar então que a tarefa de Salomão não foi fácil. Sabendo disso, o Senhor então vai ao encontro de Salomão, na primeira leitura de hoje, diz assim: não tenhas medo. Salomão diz: mas eu sou muito jovem, eu sou ainda adolescente, como é que eu vou assumir essa missão? É uma tarefa muito árdua. E o Senhor diz assim: não tenhas medo, pode me pedir o que você quiser que eu vou te conceder. O que você julgar necessário, o que você escolher, o que você decidir que é necessário para você ser bem-sucedido, eu vou te dar. Pode pedir, mas aceite a tarefa. Interessante, acho que aí tem uma primeira coisa para a nossa reflexão, que é: Salomão não foi atrás disso, foi o Senhor que chamou Salomão e disse: vamos, aceita, eu vou te amparar. Pode pedir o que você necessitar, eu vou te conceder. Eu acho que aqui tem uma primeira coisa muito interessante, que é: Deus nunca desampara quem Ele chama e quem gentilmente, generosamente aceita o convite. Quando a gente aceita um convite da parte de Deus, gentilmente, generosamente, Ele nunca desampara. A gente está sempre amparado. Mas aí Salomão fez um pedido inusitado, contra a lógica humana, né? A lógica humana seria: mais riqueza, mais poder, mais autoridade do ponto de vista político para manter unidas as 12 tribos e daí por diante, né? Mas Salomão fez um pedido muito inusitado. Salomão pediu a Deus um coração compreensivo. Foi assim exatamente que Salomão se referiu ao Senhor: eu quero um coração compreensivo para ser generoso com esse povo e governar este povo segundo o coração de Deus, sendo capaz de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, e fazer escolhas certas para o bem do povo. Que coisa interessante, né? Salomão não se preocupou a princípio com questões materiais ou ligadas às estruturas humanas, mas ele se preocupou, antes de tudo, não em ser ele bem-sucedido, mas em ser ele generoso, em ser ele um sinal da presença de Deus, em ser ele um sinal claro do discernimento da vontade de Deus para aquele povo. Isso surpreendeu muito o Senhor, que disse assim para Salomão:
eu vou te conceder o que você está me pedindo, um coração compreensivo, um coração generoso, capaz de discernir, distinguir o bem e o mal. Mas eu vou te conceder o que você também não me pediu, porque você não pediu nada para você. Você não pediu vida longa para você, você não pediu proteção, segurança para você, você não pediu dinheiro, patrimônio, bens para você, mas você pediu o necessário para fazer bem ao povo. Então eu vou te conceder o que você pediu e muito mais ainda o que você não pediu. Interessante, né? Ou seja, aquilo de que a gente precisa enquanto serve ao nosso Deus, enquanto a gente diz sim, topa o convite, a gente nem precisa apresentar como pedido, porque Ele sabe e estende a mão, Ele sabe e socorre, Ele sabe e acolhe. E aí Salomão experimentou ao longo da sua história, entre muitas histórias narradas ali pela sabedoria de Salomão, é clássica a história das duas mães que chegam brigando pelo mesmo filho. Eu acho que vocês conhecem essa passagem, né? Certa vez, quando Salomão já era rei, trouxeram duas mulheres que brigavam entre si. Ele é meu filho, uma dizia, a outra dizia, não, ele é meu filho. E elas queriam a mesma criança, reclamando a maternidade da mesma criança. E aí Salomão se viu numa situação muito difícil, né? Como é que eu vou descobrir? Naquela época não tinha DNA, né? Se tivesse, estava resolvido o problema. Naquela época não tinha. E Salomão disse o seguinte: vamos fazer o seguinte para resolver o problema: corta a criança ao meio, metade da criança fica com uma, metade da criança fica com a outra. Uma se deu por satisfeita, tá bom. E a outra disse, não, entregue para ela. Aí Salomão diz, pegue a criança e dê para aquela que não aceitou dividir a criança, porque ela é a mãe da criança, a outra não. Por alguma razão, ela está ali brigando por uma criança que não é dela. Salomão entendeu que no sofrimento, na renúncia da maternidade para a manutenção da vida da criança, havia um verdadeiro sentimento materno, e a outra não, estava movida por outras questões. E muitos são os exemplos e casos em que aparece essa capacidade de discernir, de enxergar com os olhos de Deus, de ser compreensivo. Foi o que ele pediu, né? Um coração compreensivo ao longo da história do rei Salomão. A segunda leitura de hoje, ela tem uma conexão muito interessante com a primeira leitura, porque Paulo diz à comunidade de Roma, né, na carta de Paulo aos Romanos, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Muita coisa a gente nem pede, a gente nem sabe, e está concorrendo para o nosso bem. Se a gente ama a Deus, então tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Foi mais ou menos como aconteceu com Salomão, na medida em que, mesmo com receio, mesmo com insegurança, ele diz, não, eu aceito, eu vou. Ele recebeu o que ele pediu, um coração compreensivo, mas tudo mais que ele não pediu, mas que seria necessário para que ele fosse um bom rei. É difícil a gente entender essa palavra quando, por exemplo, a gente está diante de uma situação de perda na família ou em casa, ou uma situação qualquer de privação, de dificuldade, entender que tudo concorre para o bem. Mas eu tenho aprendido ao longo da minha história que mesmo aqueles momentos mais doídos, mais difíceis, mais dolorosos, na medida que o tempo passou e que eu olhei para trás, eu consegui enxergar melhor. E entendi que ali também, o modo como a coisa se deu, concorreu para o meu bem. Embora no primeiro momento, ali ou naquela hora, eu entendesse de uma outra forma, o tempo me permitiu olhar com os olhos de Deus, porque o tempo vai fazendo isso, né? Ele vai limpando, desembaçando um pouco, e a gente vai conseguindo enxergar determinadas experiências, situações, ocasiões de nossa vida com os olhos de Deus, e aí a gente consegue entender que concorreu para o nosso bem, o que em algum momento a gente não entendeu. E muita coisa já concorreu para o nosso bem, e a gente atribuiu a sorte, atribuiu a coincidência,
ou atribuiu a uma série de outras questões, quando na verdade a mão de Deus fez concorrer para o nosso bem estas e tantas outras coisas. Eu pedi que vocês prestassem atenção no Evangelho, nas duas parábolas, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola encontrada, porque as duas chamam atenção para este fato de que nossa riqueza é o nosso Deus, né? E que vale a pena a gente vender um terreno por causa do tesouro que tem escondido nele, ou se desfazer de alguns bens para adquirir aquela pérola, a mais preciosa das pérolas. Que a gente entenda um pouco assim o nosso Deus como nossa prioridade, né? Entendê-lo mais ou menos como Salomão, que não pediu coisas, mas pediu sobretudo um coração como o coração de Deus, compreensivo, capaz de discernir o bem e o mal. Então a palavra de hoje talvez queira nos orientar no sentido da gente escalonar, da gente ordenar melhor nossas prioridades. Às vezes colocamos nossa riqueza, nosso coração, nosso tempo, nosso tesouro em coisas que, né, tem lá talvez a sua importância, tem lá talvez o seu sentido, mas no lugar certo. E aí quando elas passam a ocupar um lugar errado e passam a ser um fim em si mesma, quando na verdade são apenas um meio, elas deixam de ser coisas boas e passam a ser coisas não tão boas, porque nós estamos viciando a finalidade dessas coisas com o uso que a gente faz, por não saber escalonar ali direitinho. Por exemplo, saúde do corpo é uma coisa ótima, mas se eu passo 10 horas do meu dia, 8 horas do meu dia na academia e outras 8 horas dormindo, é uma coisa boa ou uma coisa ótima, talvez esteja ali muito mal colocada, tenha sido transformada num fim em si mesmo. Isso vale para a busca de riquezas, isso vale para a importância e o tamanho do trabalho, isso vale para uma série de outras questões. Todos nós temos as nossas paixões, né? Todos nós temos, das mais diversas possíveis. Tem gente que anda com a gaiola de passarinho na mão, tem gente que tem a bicicleta do fim de semana, tem gente que alisa o carro o domingo todo, tem gente que, vou dar um exemplo, não, vou acordar de manhã para vir à missa. Não, de manhã não, trabalho a semana toda, não dá para acordar cedo para vir à missa. Mas se a rapaziada marcar aquele futebol, encontrando 7h30 em tal lugar para depois partir, 6 e pouco, o camarada já está levantando para aquele futebol bacana e não precisa botar despertador, tal, levanta e vai na maior disposição, tal, né? Então é essa relação de tesouro e coração que a palavra... O futebol é uma coisa ruim? Não, mas, né? É aquela coisa do tesouro e coração que a gente precisa talvez, né? Para ser justo com a rapaziada, eu vou falar do tempo de salão da meninada também, né? Quer dizer, se a gente trabalha a semana toda, tem um tempinho fim de semana, convém ficar um dia inteiro, ou uma tarde inteira, ou uma manhã inteira no salão de beleza, enfim, né? Agora, cuidar-se é uma coisa bacana? Com certeza, mas eu acho que eu já me fiz entender, né? A ideia da nossa reflexão de hoje é exatamente ajustar as coisas, cada coisa no seu lugar, escalonar, ordenar prioridades. E a gente está sendo sempre convidado a fazer esse trabalhinho, porque a gente tem tendências, né? E aí nas nossas tendências, às vezes a gente vai escapando um pouco dessa percepção de quem é a nossa riqueza e quem é o nosso tesouro. Vamos pedir ao Senhor que nos dê ao longo desta semana uma ampliação dessa reflexão de hoje, que é exatamente essa coisa da gente pegar e ir ordenando melhor prioridades, centro, tesouro, coração, tempo, a gente ir organizando melhor nesse sentido nossa vida. Vamos acompanhar de pé